Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje na função de moderadora. Meu nome é Camila Leite, eu sou advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Sou mestranda em Direito na USP e uma das organizadoras desse evento. Aproveito para agradecer toda a ajuda na organização do Matheus Falcão, da Ana Navarrete, do Fernando Gentil, da Marina Siqueira, de todos do IDEC e também da equipe do Rafael, Glauco, Gabriela, que nos auxiliaram com a produção do evento, e o Vanderlei da equipe de tradução, além de todos envolvidos nessa organização. Aproveito para agradecer também o apoio do South Center e do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT, da Fiocruz. Antes de entrar no painel, queria retomar então que o IDEC é o organizador desse evento, e o IDEC é uma organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos, completamente independente de partidos políticos, de empresas e tem mais de 30 anos de existência, defendendo usuários de serviços públicos e privados e se lançando nas principais discussões nacionais e internacionais relacionadas a questões de direitos humanos e direitos econômicos da população brasileira. Atuamos em 7 eixos principais: alimentação saudável e adequada, saúde, telecomunicações e direitos digitais, serviços financeiros, energia, consumo sustentável e mobilidade urbana. 2 desses programas, o de saúde e de telecomunicações e direitos digitais, se uniram para criar uma interface de dados de saúde. Nessa relação, atuamos em temas pioneiros dessa discussão, como tratamento de dados em farmácias, vazamento de dados em saúde e questões relacionadas ao Open Health. Nosso aprendizado e nossas perspectivas de atuação culminaram com esse evento, que, como vocês sabem, estamos no segundo dia de 3 dias de evento, que se chama Direito à Saúde e Proteção de Dados Pessoais, Desafios e Potencialidades Contemporâneas. Ontem, o tema foi acesso a medicamentos, indústria farmacêutica e proteção de dados pessoais, e contamos com as grandes contribuições da Anita Gurumurthy, da IT for Change, na Índia, da Angela Costa, da Universidade de Cali, na Colômbia, da Joyce Costa, da UFABC, no Brasil, e a moderação da Viviana Munhoz, do South Center, na Suíça. Amanhã o nosso tema é sobre inteligência artificial e saúde, nesse mesmo horário, mas hoje o nosso tema é de perspectivas da digitalização nos sistemas de saúde. E temos a honra de receber Sarah Leila Margaret Davis, da Graduate Institute, da Suíça, Juno Jung, da Universidade de Seul, na Coreia do Sul, Haider Aurélio Pinto, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no Brasil, e Tainá Leandro, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Brasil. Antes de passar a palavra para os panelistas e agradecê-los pela presença, relembro algumas informações técnicas para os nossos participantes. A gente vai ter essa dinâmica de apresentações iniciais e depois vamos ter um momento de debate com as questões apresentadas por vocês da audiência. Nesse momento inicial, a gente manteve o chat aberto, mas a partir desse momento a gente vai fechar o chat e a partir de agora as perguntas relacionadas ao tema do painel vão ser enviadas no Q&A, no QIA, que é o ícone que aparece aqui embaixo. Sintam-se à vontade para mandar as perguntas em português ou em inglês. Não se preocupem, a equipe pode realizar a tradução por aqui. E falando em tradução, vocês também podem selecionar no símbolo de globo, aqui embaixo, tanto para ouvir em português quanto em inglês. Voltando ao painel, tenho o prazer de chamar a nossa primeira palestrante, Sarah Margaret Davis, que é diretora de projetos e pesquisadora sênior do Global Health Center do Geneva Graduate Institute. A doutora Meg Davis é pesquisadora principal de um projeto de pesquisa de ação participativa em vários países relacionado à saúde digital, direitos humanos e consultora especial em estratégia e parcerias no Centro de Saúde Global. Atua em 20 anos nessa área, já teve bolsa, ela fez o seu doutorado na Universidade de Pensilvânia, teve bolsas de pós-doutorado nas universidades de Yale e UCLA, e também já atuou em consultoria na ONU e também no Conselho do Fundo Global. Doutora Meg Davis, muito obrigada pela presença. Fique à vontade para trazer as suas contribuições iniciais. Muito obrigada.
Thank you so much, Camilla and colleagues. It's so nice to join you, though I wish I was in Brazil, but that's life. At least we can join in this platform. I'm going to share my screen so I can show you some of the work that we're doing at the Digital Health and Rights Project in Geneva, Switzerland. Can you see that? Is that working? It's not always clear with Zoom if it's working well. Yes, we can see Transform Health, the site, the website. You can see Transform Health. All right, let me stop that and we'll start again. Sorry. We'll get there. Okay. Can you now see the slides? Yes, we can see it clearly. Okay, fantastic. So as Camilla mentioned, I lead the Digital Health and Rights Project at the Graduate Institute. To start with, I wanted to share some resources that I hope will be useful for you as you continue working on and advocating for human rights-based digital technologies and data protection in health. So this is the UN Development Program guidance on rights-based and ethical use of digital technologies in HIV and health programs, which our team helped to contribute to and which we think is one of the best guidance tools available. And I'll talk in a moment about what it addresses. There's also World Health Organization guidance, and you're talking about artificial intelligence tomorrow. This talks about ethics and governance of artificial intelligence in health. Also good, really, really long. So I would recommend referring you all to the UNDP guidance, which is quite short and user-friendly and in several languages. And part of what this shows, is the slide advancing? Just checking. It is, right? Yes, Okay. we are seeing human rights in digital health. Thank you. So part of what this suggests is some key human rights principles and standards that apply in digital health. Of course, the right to health, the right to the highest attainable standard of health services and information, including equity, availability, acceptability, accessibility, and quality. And in addition, right to non-discrimination, the right to privacy, and the right to access to justice. So when we experience harm in digital technologies, when we're looking for health services and information, we should have a right to redress. And UNDP's guidance recommends that countries conduct assessments, a baseline assessment, before developing a new digital technology in health, to understand whether these human rights will be upheld and all human rights, or whether there's a risk of human rights infringement. And doing this in collaboration with affected communities to ensure that regulations are enforced and to ensure that the regulations reflect community needs. In particular, in order to do this, because most of us don't really know our digital rights, UNDP recommends governments promote digital literacy so that people understand how data is gathered and governed, how digital technologies use algorithms to make decisions so that we can make informed recommendations. So I wanted to share this just from the outset so you understand why we are advocating for and championing human rights-based approaches to digital health and some of the standards we wish existed in countries that in most countries we're not close to achieving yet. But this is the goal, essentially. What we see in reality is more complex. We see many new mobile phone apps for digital health, which offer many great choices, but that lack coordination at the national level. So it's not always clear how apps are linking to services, whether data from the apps actually goes to the health authorities so that they can use it to make decisions. We see sometimes apps being promoted without much evidence. So COVID-19 in many countries, and maybe not Brazil, I don't know, but in many countries, we were told to download apps to track our contacts. And it wasn't really clear that those helped to reduce COVID transmission. We have what's called, in some cases, data colonialism, in which data is gathered from people in low and middle income countries, and it's to benefits
private actors in high-income countries, not necessarily benefiting the local communities, and a lot of other issues with data protection, misinformation online, especially in social media, and especially for women and trans people who may be more likely to use health apps to get health information online, but sometimes have less access to smartphones, less access to data on their phones or internet, and less knowledge and expertise on digital literacy online. And it's for this reason that we came together to start our project. So our project brings together the Graduate Institute, Brock University in Bangladesh, Universidad de los Andes in Colombia, and University of Oslo in Norway, as well as the Global Network of People Living with HIV, KALIN, which is a human rights NGO in Kenya, and Stop AIDS, an AIDS advocacy network in England. And we came together to develop a study in 5 countries to understand how young people experience the digital transformation in health and what they see as the impact on their human rights, positive impact and risks and harms. So far, we've spoken with over 180 young people in Bangladesh, Colombia, Ghana, Kenya, and Vietnam, and have also interviewed officials in government, UN agencies, private sector, community health workers, and others. And so I just want to briefly share with you some of our findings. We're finding that young people are hugely dependent on their mobile phones for everything now, for work, for employment, for community, for education, and certainly to get health information and link to services. For many of the young people we spoke with, they have no laptop, and so the phone is their access to the internet. And many talk to us about feeling addicted to their phones and feeling that the phone sometimes controls them, and trying to regain control and be less dependent, but really feeling that they must have phones, and if they don't have them, they have no access to key services. They spoke to us about the need for privacy and anonymity online, confidentiality, especially because many of the young people we spoke to are using their phones to get information about sexual and reproductive health services. And it's information they don't want to share, understandably. And so they're very concerned about having control of their security and their data. And a need to have that health data be anonymized, but also be used by health officials to allocate resources and to make decisions. We see in some regions a very high cost of data bundles to use a mobile phone. Some countries lack of internet access, especially in rural areas, lack of data and apps and tools in local languages, and challenges for persons with disabilities who may find it sometimes difficult to navigate online access. And again, as I mentioned, women on the wrong side of the digital gender divide. Women seem to have less access in general to their own smartphones and less access to internet and data, even though they might be more likely to use their phones to look for health information and services than men. Young people have described certain risks to us, including the risk of misinformation, especially since many are getting health information from Google or Twitter or Facebook, from friends on WhatsApp, and difficult for them to know how to balance these different sources of information and how to choose the right sources. Some concerns about images being shared without consent. So when someone breaks up with a boyfriend, for instance, sometimes images are shared without their consent. For sex workers, for gay men, this is especially high risk and could lead to violence or isolation or being exposed to their communities. We documented a lot of cyberbullying and some sexual harassment and stalking online. So the online world feels like a place of great opportunity, but also a place of great risk for the young people we've spoken with.
On the more positive side, we see incredible innovation by young people who are using social media to share health information with peers and with others. And I listed some of the examples here of really exciting approaches that we saw. In Kenya, in particular, we saw on Facebook a project called Love Matters, which has over 5 million followers, including men and women, and talking about sexual and reproductive health and HIV, answering questions, providing advice, and doing it in a way that's really tailored to young people with a lot of images, user-friendly information, links to services, multiple languages, playful, kind of a fun, hip tone that it takes some skill to do well. We also saw people like Kaz Lucas, who's on internet, on Instagram, on Twitter, on YouTube, on a podcast. She's on many platforms as a sex educator and sharing information about sexuality and sexual health. And she identifies as non-binary, so she's able to reach a diverse group of young people. And then on the right, a number of kind of grassroots initiatives where people start WhatsApp groups to share information and services with their peers and to answer questions as they come up. So our policy recommendations, which come in part from the young people we spoke with, because we asked them to share their recommendations to government, as well as from our young researchers who help to do research into policy frameworks in the countries that we're looking at. There's a need for more regulation in the digital world, but also regulation that respects human rights and that's designed in consultation with young people and with communities so that they really start to have a voice in their governance of digital health. And designing digital health tools that really meet the needs of young people in their diversities, diverse gender identities, diverse languages, diverse styles of communication. Many also really wanted to see links to services that would be peer-friendly and trustworthy services for young people, non-judgmental. And then to UN agencies and civil society, we wanted to encourage implementing the UNDP guidelines on rights-based use of digital technologies, documenting some of the good practices, working with governments to strengthen digital governance, and then for civil society to do exactly what you are doing, which is great, which is to start a conversation so that people begin to understand what their rights are. In particular, I wanted to recommend the health data governance principles that Transform Health has put out for more robust data governance. And as one of our junior researchers said, we can't demand our rights if we don't know what they are. So the work you're doing is really important. This is our information. Of course, we are all on Twitter and we have our website, and really be happy to stay in touch and answer questions. Thank you so much. Professora Sara, muito obrigada pelas contribuições, por ter se juntado a nós hoje, especialmente considerando que a agenda cheia da Assembleia Mundial da Saúde, que vai ocorrer em breve, inclusive o motivo pelo qual sabemos que você vai ter que nos deixar antes, mas essas contribuições iniciais já foram sensacionais, assim, trazer essa perspectiva complementar dos direitos humanos no campo da saúde digital, retomando princípios, os achados e também com essas recomendações diretas de aprimoramentos por parte da ONU, por parte da sociedade civil. E esse é um trabalho que o IDEC também efetivamente tem tentado fazer aqui no Brasil. Empoderar as pessoas, que elas conheçam seus direitos e que a gente amplie essa conversa também. E respondendo uma pergunta feita durante a sua apresentação, temos sim aplicativos de contact tracing no Brasil relacionados à Covid-19. Também foram levantados alguns questionamentos sobre a questão de tratamento de dados, colonialismo de dados. Isso é uma discussão global muito importante. Mas, antes de passar para o próximo palestrante, aproveito para lembrar a todos e todas que já podem fazer perguntas aqui embaixo, no Q&A, no QIA. E no final a gente vai ter esse momento de discussão. E aproveito para passar a palavra, então, para o nosso próximo palestrante, o Dr. Juno Jung, pesquisador do Center for Health and Social Change,
uma comunidade sem fins lucrativos dentro de um centro de pesquisa transdisciplinar, especializado em questões relacionadas à saúde. Ele lidera o projeto de análise crítica da digitalização da saúde na Coreia do Sul e é um prazer tê-lo conosco. Dr. Juno, você tem a palavra. Thanks very much for the invitation and also introduction by Camilla. I'm working with civil society, as Camilla mentioned, for Center for Health and Social Change in Korea. And these are some of the recent activity regarding our work here. Let me see if I can share my screen. Okay. A second, please. Looks like I have a little bit of problem with sharing screen. We can see it. Commercial use of Can you see it okay? health data. Okay, thanks very much. Okay, I'll start. Today's talk is about the commercialization and commercial use of public health data in Korea. And it will be more of a addressing the problem we have in Korea rather than giving the solution. So we might be able to share some of the problems we have in Korea and Brazil and find some common ground between there. So just brief background on public health data in Korea. Korea has mandatory national health insurance service. So it's somewhere between US and UK system. So most of the medical institution and hospitals are private. However, country has the national health insurance system, which is mandatory for all the medical institution and all the residents. So country has quite strong regulation regarding the medical prices. So as you can imagine, the National Health Insurance Service accumulates quite a large amount of health data, both from medical institution and also from the patients. And what sets the Korean public health data apart from other health data is that it accumulates all the financial data of the residents, because they have to make the claim and also fees to these patients and all the residents. So naturally, all the hospitals and medical institutions, and especially the private insurance company, were quite interested utilizing these data, including the financial status of the residents who joined in national health insurance system. So in February 2020, Korea has revised privacy law, and they allow the processing of the pseudonymized data without prior consent for scientific research, which is quite similar to what happened in GDPR in EU. And in late 2021, 5 private insurance companies requested national health insurance to provide pseudonym data, including some of the financial data that included in the health insurance system. And they argued that with this data, they can increase the coverage of the high-risk group, such as who has the prior disease like the diabetes. And also, the private insurance companies usually charge the Korean patients with data from the US or from the Europe. So what they argue is getting more data may optimize the fee based on the Korean data and more current data. But what we wondered was, were people actually aware? I mean, the general public, are they really aware of this change? And if so, what are their feelings? Is there any gaps between the actual change in the legal structure and people's perception? So we conducted a little survey, including 1,370 participants, age range from 19 to 64. So it's roughly representative of the current Korean population.
And the results show that there are a large number of people who are aware of the changes in privacy law, and also that public health data is utilized by the industry. So it's reaching up to about 3/4 of the people. However, when we asked if they want or if they agree to use their public health data by secondary use, people mostly agree when it's used by the public agency. So for example, the government. And surprisingly, they quite agreed with the pharmaceutical companies for survey on the side effects or development of the new drugs. And as techie savvy country like Korea, about half of people agree to utilize their data for IT in digital health. However, people tend to show less agreement on the private insurance for making new insurance product, and they show quite low confidence in the marketing companies utilizing their public health data. And we also asked how much data can they use. So it was quite surprising that almost 42% of people answered that in any cases, the commercial use of public health data should be banned. So it's about 42% of people. And only 20% of people answered complete open use. And about one third of people answered complete ban on the use of public health data by any stakeholders. And people, as previously I mentioned, if it's used by the public agencies, people tend to agree more. However, commercial use by private entities, or even if it has some public interest, people tend to disagree with the use of public health data by the private firms. So we also ask specific questions about whether they agree with use of public health data by private insurance companies. About half of people answered negative attitude towards the use of public health data by private firms. And those who answered not sure, so that's 26% of people, actually gave the reasons of concerns like commercial use of data, concerns on privacy, bad reputation of the private insurance companies, etc. So all in all, 2/3 of people tend to disagree with use of public health data by the private insurance. So we asked what kind of precondition should be met before the utilization of public health data by private insurance. About 65% of people answered stronger penalty should be applied, and about half of people answered they only use the anonymized data, not the pseudonym data. And about half of people also answered that there should be no third-party use after the utilization of the data by the private firms. And also almost half of people answered with complete ban on the commercial use should be applied on the public health data use. So what this shows, what the survey shows, is that people, as you can imagine, people generally tend to disfavor the word commercial altogether. However, what was interesting was people who had experience of the hospital use or hospital admission or recent use of the outpatient clinic tend to show more interest in utilization of the public health data. However, these people also showed more concerns on use of their data as their recent health record is kept in public health records. Also, people show interest in better and easier access to their health data. However, all in all, Korean people have generally very low confidence on data protection and also concerns on data misuse, especially by the private firms. So there is general agreement on people's perception that public health data should be only used when public interest is secured. But however, there is large gray area
in the current framework, what constitutes for scientific research. So the Korean Ministry of Health gave out the guideline, defined scientific research as those research conducted with scientific method, regardless of which stakeholder is actually conducting the research. So current legal framework does not really separate commercial forms of research and non-commercial research. And also these private insurance companies usually avoid this gray area by contracting with academia, especially with university or the government hospital employees. So conditions of securing public health is only defined in internal regulation of NHI, and this internal regulation is the only barrier standing between utilization of public health data by the private insurance and the actual use of the data. However, National Health Insurance disapproved this request in 2021 by the private insurance on the ground of the public interest. So their request did not meet the criteria of the public interest. They requested that any findings based on public health data should be open to public, so securing the public interest in some ways. However, these firms refused it, as many of these findings usually leads to the production of new insurance product, which is actually will be a trade secret. However, there's no sets of guidelines ensuring public interest or to define what actually constitute public interest in any of the regulations or any of the legal framework at current stage. And method of identifying publicness in conduct of the research and sharing of outcome is required as a safeguard of use of public health data. So our way forward will be, it should be noted that citizens' interest in sharing of utilization of the public health data as well as individual personal health record is growing rapidly. However, current legal framework is slowing in catching up with the current trend. And as I've shown, there's large number of gray areas in current framework, and also gaps in people's perception and change in legal structure. And we argued with NIH that scientific research should be separated from the commercial research. And I believe the EU GDPR is working on a definition of the scientific research and also trying to find the criteria for securing the public interest from the scientific research and use of the Stonium data. But however, it's still work in progress. And there should be more focus on who's actually doing the research rather than a methodology of the scientific research, and guideline for criteria for identifying and ensuring public interest in use of the public health data should be required in coming future. Thanks very much. Juno, muito obrigada pelas contribuições e por aceitar estar conosco nesse horário. Percebemos pela sua tela que já é quase meia-noite na Coreia do Sul, então muito obrigada duplamente por estar aqui mandando suas contribuições. Muito interessante essa pesquisa, a metodologia de entender o ponto de vista dos titulares de dados, dos usuários de saúde também, e de sua percepção sobre o tratamento de dados em saúde, e como isso pode ser usado para a eficiência, por um lado, mas também tem alguns riscos, né? Existe preocupação com seleção de risco por operadoras de saúde, por exemplo, e para uma deturpação do uso desses dados mesmo. E o conceito de interesse público realmente é amplo e merece especificação, mas ainda mais se tratando de um dado pessoal sensível, como dados de saúde, é importante que a gente tenha limitações mesmo. Então, a experiência sul-coreana é muito interessante, não só para a realidade do próprio país, mas também para a realidade brasileira. É muito interessante saber disso.
E vou aproveitar, então, falando em realidade brasileira, para mudar um pouco, a gente estava no cenário internacional até agora, e passar para a realidade brasileira, então. Vou passar a palavra para o Haider Pinto, médico sanitarista, mestre em saúde coletiva, doutor em políticas públicas e pós-doutorando em inovação, saúde e tecnologias. O Haider é professor das Universidades Federais da Bahia e do Recôncavo da Bahia. Também foi responsável pela criação do ESUS e do SIS-AB, Sistemas de Informação Nacionais para Atenção Básica, e pela Plataforma Eletrônica de Saúde. Haider, muito obrigada pela presença e por trazer a perspectiva brasileira. Você tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Camila, agradecer o IDEC, Tiago, cumprimentar os demais palestrantes, a Sara, o Junho. Vou falar bem devagar e vou controlar meu tempo aqui para eu não passar dos meus 10 minutos. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui. Foram excelentes as apresentações anteriores e eu vou trazer um pouco mais como está a situação, né, da transformação digital na saúde do Brasil. A primeira questão que eu acho que é importante a gente analisar é que a transformação digital ela é uma necessidade na saúde, né? Porque existem evidências de que ela melhora as decisões clínicas, evita procedimentos danosos e desnecessários. Então, há uma demanda pela melhoria da qualidade e maior efetividade dos serviços de atenção à saúde. De outro lado, há também um interesse econômico em aumentar a eficiência e a lucratividade, no caso do setor privado, em especial ante a escalada dos custos na saúde, devido em grande parte à incorporação tecnológica, ao envelhecimento da população. Então, é um setor, a área da saúde, né, é um setor com muitas oportunidades de inovação e de criação de novos negócios. Grande parte disso relacionado aos dados, que será o tema até da próxima mesa, né? A transformação digital na saúde, então, ela foca fundamentalmente em 4 aspectos: a informatização dos serviços, né, do processo de trabalho, a atenção remota, a integração e troca de informações e a inteligência artificial. Eu vou falar de cada um desses 4 aspectos e vou dar um pouco o panorama de como está isso no Brasil, apontando alguns desafios. Na parte de informatização, que é essa digitalização do processo de trabalho, o Brasil tem uma quantidade enorme de sistemas de informação no setor público. Isso é muito importante para as análises epidemiológicas, para as estatísticas, para o planejamento sanitário e de políticas públicas. Mas até pouco tempo atrás, o grau de informatização do processo de trabalho mesmo no setor público era muito pequeno. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu atendo uma pessoa na atenção primária, e no final do atendimento eu registro algumas informações que vão para o sistema de informação, mas aquele atendimento clínico, até bem pouco tempo atrás, não era informatizado. Eu tinha um prontuário de papel nos diversos serviços de saúde. Em 2013, isso começou a mudar, em especial com a criação e implementação de um prontuário eletrônico público, oferecido pelo Ministério da Saúde, que qualquer gestor municipal podia entrar na internet e baixar aquele prontuário eletrônico, que é o ESUS Atenção Básica, o ESUS-AB. O impacto foi enorme, né, na agilidade dos serviços, para a gente ter a memória do atendimento no longo prazo do cidadão, né? Imagine vocês que quando perdiam um prontuário, chegava um idoso que já atendia ali há mais de 6 anos e o médico tinha que perguntar tudo de novo, pedir todos os exames, tentar iniciar várias tentativas que já tinham sido feitas anteriormente. Então, garantir a continuidade do cuidado é muito importante, garantir que não sejam feitos procedimentos desnecessários e recomendar também, com base nas informações, condutas conforme as evidências científicas. Hoje, esse prontuário, por exemplo, ele está disponível em milhares de municípios, sendo que os 5.570 municípios do Brasil alimentam esse sistema mensalmente. Não só na atenção primária a gente avançou quando a gente olha para 2022. A gente tem também um software público chamado AGHU nos hospitais universitários. Então, nos mais de 40 hospitais universitários, o processo de trabalho também está informatizado. Há um conflito aí, em parte, com o mercado privado de prontuários, porque você ter prontuários públicos significa que você reduz o mercado para prontuários privados. E isso é algo que tem que ser acompanhado, porque essa atuação, essa pressão política interfere
na atualização, na modernização dos prontuários públicos, na expansão da oferta. Por que só tem ainda prontuário eletrônico público na atenção básica e nos hospitais universitários? Por que toda a rede não tem? Então, tem esses elementos e esse é o contexto do Brasil nesse aspecto da informatização. Um outro elemento importante é o tema da atenção remota. O Brasil, no âmbito público nacional, ele já vinha investindo no programa Telesaúde Brasil Redes desde 2009, com resultados promissores, mas enfrentava uma regulamentação infralegal muito restritiva em termos das possibilidades de fazer atenção à saúde remota, em grande parte por resistência das corporações profissionais, por exemplo, as corporações médicas, né? Mas isso foi atropelado, em certa medida, pela pandemia da Covid-19, que forçou que tecnologias de interação à distância em saúde, né, em educação e diversas áreas, fossem utilizadas pela situação de afastamento e isolamento social. Então, esse setor se expandiu muito. Ele foi muito importante na pandemia, mas ele também é muito importante fora da pandemia. Em especial, por exemplo, tem pesquisas que mostram que no cuidado de diabetes, mais de 50% das pessoas não precisariam se deslocar até o especialista. A informação se deslocaria, mas essa pessoa seria tratada pelo profissional que já acompanha ela no dia a dia, por exemplo, na atenção primária. Então, a ideia é a informação que deve circular e não a pessoa, né? Evita gastos com deslocamento, então, infraestrutura, otimiza recursos. O Brasil é um país que tem uma escassez muito grande de médicos especialistas fora das capitais e dos grandes centros, então isso poderia ser bastante importante. Agora, essa aceleração trazida pela pandemia foi associada à tecnologia, né, que já estava disponível em vários países, um enorme potencial de mercado, público e privado, e a uma área que está tendo, por isso tudo, ela é uma área que está tendo muito investimento privado. Então, o que a gente precisa, e a gente tem como desafio, é como a gente acompanha essas empresas do setor, que estão atuando no telesaúde, vendendo serviços para o setor público ou setor privado, vendendo serviços para as companhias de telefone, mas ter atenção ao que ela também faz com esses dados. Porque, ao fazer esse atendimento, ela coleta uma série de dados e muitas estão construindo, ou podem construir, novos modelos de negócio com esses dados, que são esses dados registrados. Então, esse é um outro ponto de atenção. Um terceiro e penúltimo ponto, né, é a integração e troca de informações. Então, eu falei há pouco que o Brasil tem mais de 100 sistemas de informação, o número é esse mesmo, nesses 30 anos de Sistema Único de Saúde, mas o paradoxo é que essa informação, um sistema não conversa com o outro, não interopera. Então, uma pessoa, uma mulher, ela pode tomar uma vacina e isso ser registrado, ela pode fazer uma consulta no ginecologista e isso ser registrado, ela pode fazer um exame de Papa Nicolau, né, o preventivo, e isso ser registrado, ser atendida por causa de diabetes, ter uma doença infecciosa, ser internada, e o sistema não sabe que aquela mulher é a mesma. Para avançar, então, na interoperabilidade, esforços vêm sendo desenvolvidos, pelo menos também desde 2009, ainda no governo Lula, quando foi publicada a Portaria de Interoperabilidade do SUS. De lá para cá, o Ministério da Saúde manteve, né, o objetivo de avançar na perspectiva da interoperabilidade dos dados. Então, foi lançada a Estratégia de Saúde, a Política Nacional de Informática e Informação em Saúde, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil e, mais recentemente, a construção da Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Esse objetivo é correto e é essencial que a gente avance nisso. Contudo, isso vem acontecendo de uma maneira muito mais lenta do que se esperava, né? Nós tivemos processos políticos conturbados na presidência do Brasil, trocas constantes de ministros, em especial agora na pandemia, interesses diferentes que habitaram o espaço que coordena isso, e isso faz com que o desenvolvimento esteja muito aquém do que a gente esperava, né? Havia metas para 2018, estamos em 2022 e a gente ainda não tem essa troca de dados. Recentemente, a gente viu o ataque de hackers no Ministério da Saúde, com perda de dados, as pessoas ficaram sem poder ver seus registros de vacina no Conect SUS, tiveram escândalos de conflito de interesse de pessoas que estavam na direção do sistema e foram trabalhar em empresas que ficaram com dados do sistema e que foram contratadas, e a gente, de fato, não tem interoperabilidade entre os serviços no SUS, atenção básica e os outros serviços. Mas é essencial a gente assegurar essa integração das informações e a troca de dados, mas, obviamente,
entre serviços e profissionais, obviamente, de maneira segura, né? Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e protegendo os direitos do cidadão. Nós só vamos avançar essencialmente em elementos essenciais da atenção à saúde, em qualidade, resolutividade e até mesmo eficiência, né? Se a gente coordenar o cuidado de maneira longitudinal na rede de atenção, e inclusive em outros municípios e em outros estados. E para isso é importante ter uma plataforma pública de interoperabilidade de dados. E uma questão importante que é fundamental a gente perceber é que essa demora do governo federal vem fazendo com que os estados e as regiões também tentem fazer as suas estratégias. Então, isso vai desde questões mais elementares, como barramentos de troca de dados entre serviços estaduais, até, por exemplo, a experiência da Plataforma Eletrônica da Saúde, que vem implementando em alguns estados, né, Piauí, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, etc., e nos estados do Nordeste, justamente esse elemento que no âmbito nacional ainda tenta se avançar. Um último elemento que eu quero trazer é o da inteligência artificial, até para poder fazer uma conexão aí com a próxima mesa, né? É fundamental a gente entender o papel da inteligência artificial nisso tudo, né? A inteligência artificial ela está associada a trabalhar esse volume de dados. Quanto mais dados, né, você tem uma maior capacidade de avanço nesse aspecto e apoiar a tomada de decisão. Eu vou pegar 3 exemplos para concluir, três no setor público e no setor privado, né? 3 exemplos positivos no setor público seria você usar a inteligência artificial para fazer gestão de saúde populacional, projetar situações de saúde, planejar ações coletivas, antecipar demandas ante a demanda, antecipar demandas para organizar serviços, etc. Melhorar processos de trabalho, ter aplicações com protocolos que orientem para que tenham decisões coerentes entre a atenção básica, o médico que define lá a equidade do serviço de saúde, quem vai ter acesso primeiro e hospital, e etc. E apoiar também as decisões clínicas quando o profissional está na frente dos pacientes, para a gente poder tomar decisões com mais qualidade, mais baseada em evidência. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial também pode ter outros usos. Nesse uso que eu falei aqui, por exemplo, uma aplicação que ajuda a tomada de decisão clínica, uma aplicação conectada a um prontuário eletrônico, ela pode estimular condutas desnecessárias, procedimentos necessários, prescrição de medicamentos necessários em função dos interesses de quem realiza lucro com aquele procedimento. Ou o contrário, ou ela pode desestimular procedimentos necessários em nome de uma economia que interessa a um seguro-saúde, por exemplo. Os dados podem ser usados para excluir usuários de seguro-saúde. E eles podem ser usados, como foi debatido aqui pelos palestrantes que me antecederam, os dados em outras áreas da vida, né? Seguro de vida, concessão de crédito, contratação e demissão de trabalhadores, etc. Então, concluindo, daí a necessidade da gente acompanhar a implementação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, de propor modelos que foquem na autonomia e no controle dos dados por parte dos usuários. O cidadão precisa saber, ele é dono do dado, ele tem que ter consciência do uso do dado, ele tem que ter controle para interromper esse uso, ele tem que saber quem está acessando o dado dele, e avançar na legislação, não só em relação às autorizações de acesso e uso do setor privado, mas também na construção de direito novo, que coíba o uso do dado em malefício do cidadão. Seja exemplo, né, do mercado financeiro, que pune o uso da informação privilegiada para manipular preços, seja o judiciário, né, que anula processos quando a prova foi obtida de maneira indevida, não só prevendo o acesso aos dados e o uso, mas punindo o uso em malefício do cidadão e o uso a posteriori, né, de uma maneira que é uma maneira não prevista na legislação. É isso, muito obrigado e fico aí para o debate. Desculpa, muito obrigada, Haider, por trazer essa perspectiva completíssima assim, da realidade brasileira, tanto do aspecto da informatização dos serviços, da atenção remota, da interoperabilidade e também da importância ou dos riscos da inteligência artificial e essa centralidade que você muito bem colocou da atenção do titular de dados, do usuário de saúde, e que os dados não sejam usados contra essa pessoa própria e contra os seus direitos. Então, foi uma perspectiva muito interessante. Muito obrigada. E antes de passarmos para a nossa última painelista do dia, Tainá Leandro, e para o momento de debates, vou aproveitar para passar para a doutora Sara Davis fazer suas considerações finais, já que ela vai ter que nos deixar antes,
Sara, fique à vontade para trazer suas últimas considerações. Thank you so much, and my apologies to leave early, and special apologies to my colleague, Taina, who's speaking next. I'm going to a meeting on the proposed pandemic treaty at WHO, so I have to jump from meeting to meeting. But I really appreciated the chance to learn from this amazing research in South Korea, and also from a colleague in Brazil to speak about the perspective of the health system, especially in Brazil. I think the one thing I would take away that has been really impressive for us in the research is that for many of us, when our formal health systems failed, as unfortunately many of us experienced, I'm speaking from the perspective of the US now, during COVID-19, that really communities have done life-saving work to mobilize and share information and services to those who are most vulnerable. And that's especially been true using WhatsApp and Facebook and other tools that were not designed as public health interventions, but that people innovated. And I saw one really great question about local innovation as a response to data colonialism. And that's certainly one thing we need to support and advocate more funding for community-led innovation to develop new apps and new tools that really meet local needs and that keep the data locally. At the same time, I think we also have to squarely confront the problem of Google and Facebook and these other tech giants, which are now also digital health interventions. Again, Facebook was designed to connect friends at university. It was not designed to share health information, but that's where many young people look, for better or worse. Google also was not designed as a medical doctor, but many people go to Dr. Google to search their symptoms. And we have to mobilize and connect and work together globally to improve these tools and to hold them accountable to international standards. So thank you so much for this really wonderful work that you're all doing. And thank you also for the chance to join you, if only briefly. Nós que agradecemos, Sara. Fique à vontade, então, para ir para sua reunião. Foi um prazer tê-la aqui conosco hoje. E aproveito então para passar a palavra para a nossa última palestrante, a Tainá Leandro. A Tainá Leandro é economista com doutorado em microeconomia aplicada pela Universidade de Brasília, tem mais de 10 anos de experiência no serviço público, ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental, trabalhou no CAD, trabalhou na Ancine, atuou como International Fellow na Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, e atualmente a Tainá é assessora do diretor de normas e habilitação das operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, atuando no aperfeiçoamento da regulação prudencial e na discussão do Open Health na saúde suplementar. Tainá, fique à vontade para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigada pela presença. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de apresentar um pouco sobre uma perspectiva econômica dessa discussão de dados. E o IDEC sempre está trazendo um debate muito interessante nesse evento, então parabéns pela organização do evento, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria, primeiramente, dizer que eu sou da ANS, mas a minha apresentação, a minha visão particular do tema não está vinculada com a posição da agência reguladora, né? Então, é uma perspectiva mais como Tainá acadêmica do que como Tainá profissional. E foi muito interessante a palestra do Haider, então acho que vai ser uma palestra bastante complementar com a minha. E enquanto ele teceu muitas considerações em relação ao setor público, né, e como esse compartilhamento de dados está acontecendo no setor público, a minha perspectiva vai ser um pouco mais do setor privado. Então, quando a gente pensa no sistema de saúde brasileiro, a gente tem um sistema muito complexo que tem muitos atores que produzem dados e produzem dados que são muito relevantes nessa discussão que a gente está dizendo. Então, por exemplo, quando a gente compara com o setor de seguros ou o setor bancário, que tem experiências de padronização e compartilhamento de dados entre empresas e obrigatoriedade de compartilhamento de dados entre empresas, permitindo que o consumidor que detém esse dado
possa decidir como compartilhar esse dado entre empresas, no setor, é um setor muito mais simples, tem muito menos agentes econômicos e, em geral, os agentes que produzem as informações principais, que são, no caso, os bancos, eles também são regulados pelo Bacen, né? No setor de saúde, ele tem uma relação muito mais imbrincada e uma teia muito mais complexa de atores e de como essa informação está sendo produzida. Então, se por um lado você vai ter, de um lado, o sistema de saúde público e tem todos esses produtores de dados localmente, né, que seriam os hospitais públicos, os médicos de atenção básica nas UPAs. Você também tem o setor privado que replica em grande medida esses mesmos serviços, né? Então você tem essa malha enorme de médicos que produzem informação de saúde, você tem essa malha que são mais de 3 mil hospitais privados que produzem informação de saúde, e também laboratórios de diagnóstico. Então, por esse lado dos prestadores. Pelo lado da parte farmacêutica, né, você tem as empresas farmacêuticas, os laboratórios farmacêuticos, você tem as farmácias que produzem dados de saúde também. Várias vezes você dá o seu CPF, então elas acompanham quais são as informações que você produz, né, ao consumir aquele medicamento, ao consumir dentro de uma farmácia, e também as próprias empresas que também fazem soluções de órteses e próteses, que também produzem dados em saúde. Então, por um lado, e também as operadoras de planos de saúde dentro da ANS, que contam com dados, que também produzem dados, não necessariamente dados pessoais de saúde, que esses dados são produzidos pelos prestadores, mas produzem outros tipos de dados, acesso a dados de utilização, dados de pagamento, de dados financeiros dessas pessoas. Então, cada um desses atores, eles produzem, nesse grande conjunto de dados, eles produzem 3 tipos de informações principais. Uma são as informações que são da própria empresa, a outra é informação cadastrais, informações de beneficiários que estão associados, de beneficiários não, de pacientes e consumidores e beneficiários de cadastro, né? Então, você vai conseguir saber o CPF, a idade, o que tipo de serviço aquele paciente ele contrata, né? E não necessariamente qual que é o resultado daquele serviço, mas essa informação é uma informação importante, que tipo de serviço também que aquele paciente está contratando. E os dados pessoais em saúde. Os dados pessoais em saúde são os dados que a palestra anterior do Aider se debruçou mais, que são dados que estão associados ao protocolo eletrônico de saúde, que de fato demonstram qual que é o seu estado de saúde geral. Então, existem uma ideia de... Bom, então são esses 3 tipos de dados, e como você vai trabalhar cada um desse tipo de dado, vai criar uma infinidade de possibilidades de ganhos de eficiência e de aumento de competitividade, aumento de concorrência e uma perspectiva muito positiva para o consumidor final, por um lado, mas por outro lado também, principalmente os dados pessoais em saúde, ele tem uma questão bastante sensível, porque você pode, o detentor do dado, ao compartilhar esse dado, porque qual que é a ideia, né, da LGBT? Quando eu ofereço dado, eu dou a propriedade do dado para o usuário, você espera estar empoderando esse usuário para ter benefícios de ter esse dado, né? Então, o usuário tem esse dado tem um valor numa economia cada vez mais informatizada, e ele poder decidir com quem ele compartilha esse dado seria uma forma de você empoderar esse consumidor para que esses benefícios que esse dado dele gere seja compartilhado com ele também, não só com as empresas detentoras desse dado. Mas, no caso de dados pessoais em saúde, essa é uma realidade bem mais complexa. E aqui a gente tem que separar como esse dado vai ser compartilhado em duas esferas. Então, num primeiro aspecto, tem esse aspecto de você compartilhar esse dado entre prestadores de saúde, e tem o outro aspecto que é você compartilhar esse dado
entre prestadores de saúde e operadores de planos de saúde. Então, são duas análises que, na minha opinião, destoam muito do seu resultado, né? Então, essa primeira parte, que é você compartilhar esses dados entre prestadores de saúde, a palestra, são aquelas ideias principais que foram discutidas pelo Weider, né? Tem um potencial de ganho enorme, uma possibilidade muito interessante de você ajudar as pessoas a terem maior controle da sua saúde, acompanhar melhor, você permitir que esse protocolo seja compartilhado entre um médico e o outro, vai ter, você chegando, por exemplo, num hospital, tendo se acidentado e de repente naquele hospital consegue baixar o seu protocolo eletrônico, vai ter uma quantidade de informações enormes lá que vão realmente impactar como é que vai ser esse serviço, como é que vai ser atendido esse serviço. E também tem um efeito que é muito interessante, que é o efeito concorrencial. Então, nesse mercado, muitas vezes você continua, por exemplo, eu prefiro sempre ir no hospital Copador, porque eu vou nesse hospital há anos e, de certa forma, ele tem meus dados ali. Então, eu entendo que eu vou ser melhor atendida nesse Copador. E isso gera uma coisa que nós economistas dizemos que é poder de mercado. Então, alguns hospitais e laboratórios, por ele estar no mercado há muitos anos e ter essa quantidade de dados e ter essa relação em que você sabe que aquele hospital, entre aspas, o laboratório te conhece, você acaba indo mais a esse hospital. E daí esse hospital ele tem maior chance de precificar os seus serviços melhor. Então, ele consegue, em uma negociação com o operador de plano de saúde, precificar pelos serviços que eles oferecem naquele hospital ou naquele laboratório um valor maior do que um hospital entrante, um hospital que acabou de abrir, um laboratório que está tentando entrar no mercado. Não, laboratório mesmo. Você, às vezes, quando eu entro lá no laboratório que eu sempre vou, eles apresentam aqueles gráficos de como evoluiu a sua taxa de colesterol, ou como, comparando você desde 2010 até agora, 2022. Então, realmente é uma informação de valor para você, e é uma informação de valor para o seu médico, porque quando você apresenta aquele colesterol lá, aquela curva andando, você tem informação. Então, tem toda essa discussão de como você vai fazer, permitir esses data lakes, né, esses compartilhamentos de dados, essas conversas entre bases de dados no setor privado. Existe essa iniciativa que é do RNDS, que é incrível, então convido todos a ler essa estratégia de saúde digital, porque assim, se realmente for implementado dentro desse cronograma e da forma como está lá, a gente tem muitos pontos positivos e novidades que vão vir por aí, né? E tem também esse lado que seria uma coisa que poderia ser um pouco comparável com o Open Insurance e Open Bank. Então, por exemplo, você define um certo formato padrão de como que as empresas têm que guardar esse dado, manusear esse dado. E, nesse caso, por exemplo, eu decidi sair do laboratório Richer e agora eu vou para o laboratório Alta Diagnóstico. Então, ou no Sérgio Franco. E daí, então, nesse momento que eu decido parar de usar o laboratório Richer, eu poderia autorizar o laboratório Sérgio Franco a entrar em contato diretamente com o laboratório Richer, e o laboratório de Richer passar essas informações para o laboratório Sérgio Franco, e a partir desse momento, aquela minha curvinha de gráfico desde 2010 que tinha no laboratório Richer também poderá ser oferecida pelo laboratório Sérgio Franco. Então, isso já acontece no Open Banking, que agora virou Open Finance. Então, por exemplo, se você quiser fazer um empréstimo num banco e você quiser oferecer o seu histórico então, eu sempre fiz empréstimos no Itaú, então o Itaú sabe que eu sou uma boa pagadora, mas o Bradesco não. Mas eu posso falar para o Bradesco, entrar em contato com o Itaú, para o Itaú passar esse histórico. E aí o Bradesco vai saber que eu sou uma boa pagadora e vai poder me oferecer uma letra de crédito melhor. Então, assim, isso tem também um potencial enorme de ganho e eu acho que assim, de competitividade no setor, de ganho de eficiência, de maior ter um potencial muito grande de evolução nisso, e é um caminho muito, muito complexo, e nesse caso é um pouquinho mais complicado do que no caso de Open Insurance e Open Banking, porque os prestadores de saúde, eles não são exatamente regulamentados por nenhuma agência reguladora, eles são regulamentados pelo Ministério da Saúde, mas mesmo assim é uma regulamentação mais fluida do que a do Open Insurance e do Open Banking. Então é difícil, você teria que eventualmente passar uma portaria determinando qual que seriam esses padrões. Então isso não foi iniciado, a
quer dizer, se foi iniciado no Ministério da Saúde, eu ainda desconheço a iniciativa, mas não tem isso acontecendo de forma muito clara no governo com dados, com esse compartilhamento de dados entre prestadores, que eu acho que seria o lugar que teria maior vantagem e dados pessoais em saúde, né? E tem esse segundo bloco, que é você ver os dados pessoais em saúde sendo compartilhados entre prestadores de saúde e operadores de planos de saúde. E aí mora um risco muito sério, que inclusive afeta como foi estruturado o sistema de planos de saúde no Brasil. Que hoje você estruturou esse sistema de que forma? Via mutualismo. Então, o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, os seus gastos em saúde, eles crescem e eles se tornam desproporcionalmente mais altos os seus gastos de saúde quando você é jovem. Então, para você permitir que essa parte mais vulnerável, que são as pessoas mais idosas, ou eventualmente pessoas com doenças crônicas, ou algumas pessoas que caíram aí na loteria do DNA e têm doenças raras, que são todos tratamentos muito caros, você permitir que elas consigam ter acesso à saúde. E se ela estiver dentro do sistema de saúde privado, essas pessoas que têm um tratamento muito caro também não vão onerar demasiadamente o SUS. Isso chama mutualismo, em que as pessoas mais jovens financiam as pessoas mais velhas dentro do sistema. Então, esse sistema que foi construído dessa forma, ela tem como pressuposto que você vai impedir que operadoras de plano de saúde façam seleção de risco. O que é seleção de risco? Do tipo assim, bom, deixa eu olhar aqui a Tainá. A Tainá tem diabetes, então ela vai ser mais cara para mim do que eventualmente a Camila, que é saudável. Essa seleção de risco, ela é regulamentada, e ela é regulamentada de forma bastante específica. Então, as operadoras podem selecionar risco? Podem. Ela pode fazer uma precificação diferenciada, a depender da faixa etária. Tudo bem, você, uma pessoa idosa, o plano de saúde dela faz sentido ser mais caro do que uma pessoa nova, mas ela tem que ter uma relação aí, tipo, acho que é 6 vezes maior do que o preço da primeira faixa etária, tem que ser 6 vezes maior, no máximo, do preço da última faixa etária. Mas você regulamenta essa seleção de risco, né? E aqui, na medida que você começa a permitir um sistema de compartilhamento de risco em que você, como beneficiário, decida dar o seu risco para a operadora no momento em que você está contratando, dar suas informações pessoais em saúde, no momento que você está contratando um plano de saúde, você pode estar achando que você está assim, bombando, que você vai ter uma oferta muito melhor e que vai fazer o maior sentido para você, e na verdade não. Na verdade, você está se prejudicando porque você está oferecendo uma informação de saúde que às vezes você nem sabe a probabilidade. Às vezes você tem um conjunto de exames, você não sabe que na verdade você está aí comprada numa cirurgia de coração daqui a 10 anos. Você tá, desculpa, esse termo é bastante de economia. Você não sabe que você tem uma grande probabilidade daqui a 5 anos fazer uma cirurgia do coração. Mas uma pessoa que é especialista nisso, ou inteligências artificiais, conforme o Aider estava falando anteriormente, pode olhar aqueles seus dados de saúde e falar assim, cara, a Tainá está achando que tem uma saúde boa, mas na verdade daqui a 5 anos ela tem grande chance de ter. Então, assim, essa informação pessoal de saúde, ela você não beneficia o consumidor, permitindo que esse consumidor compartilhe essa informação com as operadoras de plano de saúde. Então, por isso que tem, e isso foi muito legal na LGPD, porque ela já tem uma previsão expressa de vedação do acesso dessas informações pessoais em saúde às operadoras de planos de saúde. Esse que é o grande setor, a grande questão, né? Agora, assim, isso significa que esses dados não são úteis ou não são passíveis das operadoras acessarem esses dados de forma que elas consigam ter benefícios, eventualmente, de fazer melhores produtos, avaliarem melhor qual que é aquela sinistralidade média da carteira, qual que é o custo médico médio de determinado município. Então, assim, sim, é possível. E aqui qual que é a ideia que a ANS está promovendo muito nisso?
Então, as operadoras não têm acesso a dados de utilização do beneficiário, dados pessoais, porque, quer dizer, dados de saúde e dados pessoais de outros beneficiários, ela tem acesso a dados de utilização só dos beneficiários que são dela, né? Porque, afinal de contas, a operadora paga aqueles serviços que o beneficiário utilizou dentro do plano de saúde. Mas o que a ANS faz, e que é uma iniciativa muito legal, eu convido todos também a conhecer, que está no Dados Abertos da ANS, é você pegar esses dados e desidentificar. Então, na verdade, vai estar ali tem 47 milhões de usuários, 48 milhões de usuários na saúde suplementar. Esses 48 milhões de usuários, provavelmente, se eles fizeram alguma consulta, algum exame, ou foram internados no hospital, ou foram no pronto-socorro do hospital, eles vão estar nessa base de dados da ANS. Mas eles vão estar nessa base de dados da ANS desidentificados. Então, como que é isso? Você tem acesso a uma informação de qualidade, uma informação interessante, no microdado vai estar ali. Toda vez que a Tainá foi no hospital e quais exames que ela fez, e quanto que custou a gase da internação, e quanto custou o medicamento daquela internação, tá lá, só que ninguém sabe que sou eu. Então, você tem toda uma possibilidade de desenvolvimento de conhecimento do mercado que vai facilitar esse entendimento, mas não tem esse risco de potencial negativo para o beneficiário. E aí eu gostaria de encerrar a minha participação e agradeço mais uma vez a oportunidade de fala. Tainá, muito obrigada. Foi efetivamente uma complementariedade muito boa entre o que o Haider trouxe da perspectiva pública, você trouxe a perspectiva do setor privado brasileiro e toda a complexidade do setor, né? A gente não fala só o compartilhamento de dados entre operadoras de saúde, mas também tem a camada das prestadoras de saúde, tem a indústria farmacêutica, enfim, a padronização e a instrumentalização de um eventual compartilhamento de dados ou do uso positivo desses dados para fins de eficiência é muito complexo, em questão de padrão, de padronização, né, dos dados, em questão de respeito à legislação, como a vedação à seleção de risco, e muito legal, então, você trazer essa perspectiva. E gostaria, então, de passar para a parte de debates. Então, tivemos muitas perguntas no Q&A, agradecemos, incentivamos que continuem mandando. Vimos que alguns dos palestrantes também já responderam diretamente no campo do Q&A, então pedimos para que vocês confiram também. Mas tentando sintetizar um pouco do que foi trazido, eu queria trazer uma pergunta direcionada a todos os palestrantes e as palestrantes. A pergunta é: como podemos avançar na interoperabilidade e como estruturar uma boa governança para isso? Para a gente fazer um momento inicial aqui, pensei em 3 minutos de resposta e queria começar pelo Juno, então. Juno, você pode comentar, então, a perspectiva sul-coreana sobre como efetivar a interoperabilidade e a governança de dados? Oh, thanks very much. It might be a little bit different from the Brazilian perspective, but what's happening in Korea at the moment, the main issue with the interoperability and also what the government tries to do is first, as mentioned, in case of Brazil, standardization of the electronic health record system across the private institutions. And also another issue regarding our themes in the consumer interest is the portability and transferability of their personal health records from one medical institution to another, and also to the private insurance companies. Because at the moment, although Korean government, the national health insurance system does cover about 6% of the older medical expense happening, but however, there are some surgeries like cosmetic surgeries that are not covered by the health insurance. And usually people turn to the private insurance and cover from there. And after they're using the medical institution and after they get the bill, they have to take the photo and send it back to the private insurance for their claims. So they have to take photos of all their medical records, all the bills, all the receipts, and they take photo and send it back to the private insurance. So consumer thing is quite
inconvenient process. So what consumer groups are asking is that either medical institution or the national health insurance system steps in and take over this process and send their medical records directly to the private insurance, and also private insurance company make the claims of their expenses through the national health insurance system. So consumers does want the better portability and better transmission of their health records, but however, each stakeholder has different opinions. Governments tends to favor this movement because they think getting more information from the private insurance company and a medical institution that are not currently not in the umbrella of the national health insurance system. The government think that they can have better control over this kind of medical practices happening outside the government domain. However, the hospitals think it's more burdensome to directly transferring their records to the private insurance company. Also, there are concerns that their practice may be more transparent, and maybe private insurance companies claim a little bit more money from these hospitals or medical institutions. And also, there's another concerns from the doctors that those who are making money out of this practices that are not actually covered by the national insurance system, and if all the information becomes more transparent, their practice becomes more controlled, or either controlled or banned by the government, as it's not really a necessary medical expense that are actually helping improving the public health in broader term. So there are different perspectives among the stakeholders, and debate is still ongoing. But however, from the consumer point of view, there are growing demands on the better transportability and also interoperability of the health records at the moment. Thanks. Nós que agradecemos, Juno. Muito interessante encontrarmos essas semelhanças e as diferenças também entre os sistemas. Então, vou aproveitar para voltar para o Brasil e ampliar um pouquinho a pergunta para o Haider. E ainda sobre essa questão de interoperabilidade, amplio também para adicionar a questão de eventuais riscos de centralização de dados, que foi uma pergunta que trouxeram no Q&A, em questão de segurança de dados, e também se devemos integrar o setor privado, já que a sua proposta foi de empoderar, então, com o sistema público de dados. Tá bom. Vou tentar responder aqui, Camila, essa questão que você traz, juntando com algumas questões que eu estava vendo ali no chat também. Então, a primeira questão é o seguinte: as pessoas falaram um pouco sobre prontuários diferentes, né? SUS Atenção Básica, SUS Hospitalar, GHU. A grande questão das plataformas de interoperabilidade é tirar a gente dessa polêmica. É você ter uma plataforma de interoperabilidade que ela consiga buscar o dado necessário ao cuidado do paciente onde quer que ele esteja, no município vizinho, no estado, ou usando um software ou outro software. Então, isso dá mais autonomia aos gestores municipais para eles poderem fazer essas escolhas e tal. O governo federal ele precisa oferecer alguns, porque tem gestores que não vão conseguir contratar, mas o grande elemento aí é você não ficar refém de nenhuma solução específica, né? Também nessa questão do público e do privado, a integração entre dados do público e do privado pode ajudar desde processos administrativos, por exemplo, o ressarcimento do SUS. Tem vários tipos de procedimentos que o SUS faz e que o plano deveria fazer, e com dados mais integrados a gente conseguiria fazer o ressarcimento. E entre municípios, às vezes o município recebe um recurso para fazer um procedimento, e por exemplo, de maternidade, parto, mas grande parte das mulheres daquele município fazem o parto no município vizinho. Então essas informações também são importantes para a gente avançar, ter mais inteligência nos recursos do Sistema Único de Saúde, né? Então, respondendo essa pergunta, tanto das soluções quanto a pergunta dos entes, do setor público e do privado,
com todas as regras que a gente está com preocupação aqui, de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, o interesse do usuário, do cidadão, do consumidor, é fundamental que a gente consiga fazer essas integrações sim. De outro lado, o Ministério da Saúde, na RNDS, ele é diferente, ele tem diferença em relação às iniciativas regionais e estaduais, porque o Ministério da Saúde ele recebe menos dados. Então, para o cuidado clínico, por exemplo, os barramentos estaduais ou a própria IPESA, a Plataforma Eletrônica da Saúde aqui no Nordeste, ela tem dados clínicos, porque o objetivo central dela é a tomada de decisão para cuidar da pessoa. Eu quero ver quais os medicamentos que estavam sendo usados, eu não quero ter que fazer uma nova prova terapêutica, eu quero ver quais são os exames para eu tomar uma decisão clínica. São algumas questões que já foram apontadas, né, que a gente estava discutindo antes. Então, tem diferenças. Isso é saudável, porque os estados e municípios, eles têm condições diferentes, eles têm necessidades diferentes. O governo federal não vai conseguir dar conta das necessidades do país inteiro. O governo federal ele precisa ter um sistema essencial sobre guarda pública, que ele consegue trocar esses dados, mas nós temos especificidades. Então, o modelo federal ele tem que dialogar com esses modelos estaduais e municipais. Ele não pode colocar os municípios e estados numa condição de ou opte pelo meu ou você tem o seu isolado. Agora, os riscos são alarmantes, né? Não só no âmbito federal, mas em outros também. Os riscos são alarmantes porque a gente viu o que aconteceu, na minha fala eu pude dizer sobre isso, o ataque hacker, o que saiu do ar, todas as questões que estão levantadas, né? Tem investigações em relação a o que aconteceu com esses dados, quem foi como esses dados estão sendo usados, então há esse risco. O fato de você não ter todos os dados do governo federal minimiza esses riscos, mas não quer dizer que também não possam ter ataque nos estados e tal. Acho que a principal argumentação em relação à centralização ou não é a gente ter uma lógica mais de rede, uma lógica que você tem troca. O governo federal não só recebe informações, ele compartilha. E uma lógica compreensiva na perspectiva da interoperabilidade do SUS, que faça e permita com que estados e municípios que estejam mais avançados consigam trocar dados com o governo federal. Perfeito, muito obrigada pelas respostas completíssimas num tempo muito curto. E aproveito então para passar para a Tainá, e ainda sobre essa questão de interoperabilidade, sobre governança, mas também trazendo outras duas perguntas que foram adicionadas aqui no Q&A, que é sobre anonimização de dados da ANS. Então, se esses dados anonimizados estão disponíveis para solicitação de instituições de pesquisa, e também se os dados da ANS são anonimizados individualmente, pseudo-anonimizados, e se há o risco das operadoras conseguirem reidentificar, então, os beneficiários e violar, então, a legislação e a privacidade. Obrigada desde já. Tainá, eu só vou ativar seu som, desculpa, estava desativado. Ainda não? Acho que deu certo. Perfeito. Gente, desculpa. Os dados da Inés são muito legais e eles já estão disponíveis nos dados abertos do governo. Do governo. Tem uma página do governo que chama Dados Abertos, e aí você pode entrar lá e colocar ANS. E lá tem uma infinidade de dados. Tem, por exemplo, dados padronizados sobre utilização, e esses são dados, tipo, microdados incríveis, muito, muito, muito incrível, porque é por operadora, por prestador de saúde, por indivíduo, por município, e você tem dois grandes blocos, né? Tem o bloco ambulatorial e o bloco hospitalar. E assim, é um dado muito de qualidade, e ele é anonimizado, e você tem os períodos. Então, uma coisa que eu não tenho certeza que eu teria que verificar, mas eu posso deixar no e-mail aqui, vocês podem me encaminhar depois. Eu sei que eles são anonimizados no ano. Então, assim, a cada carga que você coloca lá do TIS, no portal de dados abertos, se a pessoa fez 5 consultas, você consegue seguir essa pessoa nas 5 consultas que ela fez naquele período, né, naquele trimestre. Eu não sei se você consegue seguir essa pessoa entre trimestres. Eu não sei se eu tenho a impressão que eles devem, a cada vez que eles recebem o TIS, eles anonimizam, e aí de uma forma aleatória, então acho que eles não conversam com o trimestre anterior. Mas eu sei que a gente tem o dado não anonimizado. Eventualmente, se você conseguir algum tipo de autorização da ANS,
E é óbvio, entrar lá na fila, porque a nossa tem tá um pouco ocupada, não sei se vai ser um processo muito rápido, mas eu acho que você consegue esse dado anonimizado em que você consiga seguir o beneficiário, sabe? Mas, assim, é um dado do Brasil todo, 48 milhões de usuários, e tem lá um dos painéis da ANS, o painel assistencial, e o painel do TIS, você consegue ver os bilhões de consultas que foram realizadas, e assim, é na casa de bilhões, são muitas consultas. E não, eu acho pouco provável que você consiga identificar o beneficiário a partir do dado anonimizado, porque você anonimiza todas as linhas, né? Você anonimiza quem é a operadora, quem é o prestador e quem que é o beneficiário. Assim, talvez ali seja, eu acho assim, bem improvável que isso aconteça. Respondendo essa pergunta. Além desses dados de utilização, você tem dados de todas as operadoras que são atuantes, você tem dados, quantos beneficiários ela tem por município, qual é a idade desses beneficiários, dados sobre os produtos que todas as operadoras oferecem no mercado, né? Essa base, e também a rede de prestadores dessa base, essa base de uma RPS. E assim, um desafio dessas bases, e até a gente está discutindo muito isso dentro do plano de dados da ANS, e para isso tentando conseguir orçamento, né? O principal gargalo de fato orçamento, você, ao invés de disponibilizar várias planilhões de Excel com 1000 linhas, por exemplo, essa base do RPS eu tinha que usar para um trabalho na própria ANS, eu não conseguia baixar no meu computador, no laptop, porque é uma base muito grande. Então, tive que ir para a ANS, baixar o dado na ANS, limpar o dado, daí conseguir trabalhar no meu laptop. Mas, só assim, falando assim, são desafios, né? Que tem que ser, de alguma forma, colocar, eventualmente, alguns desses dados para a API. E só respondendo um pouquinho a pergunta anterior que foi feita pelo Haider, já saindo um pouco da nossa, existe o RNDS, idealmente, ia ser a ideia era incluir dados de atenção básica. Então, lá no primeiro piloto que estava sendo desenvolvido em 2019, o objetivo era colocar dados de atenção básica, consultas e etc. O que aconteceu que esse projeto foi atravessado pela pandemia e daí houve uma repriorização, e aí os dados do Connect SUS estão voltados para exames de Covid e também para vacina de Covid, né? A ideia é em que em algum momento você começa a colocar esses dados de atenção básica e também seguindo algum cronograma, e isso envolve um monte de sopa de letrinhas, mas que tem a ver com o tipo de sistema que você, do SUS e o sistema que é usado na saúde, na ANS, e essas conversas em API, desenvolvimento desenvolvimento de padronização, porque por mais que você tenha uma padronização muito grande já, né, pela própria CBHPM, essa tabela, existem ainda alguns erros algumas coisas de nomenclatura que não batem entre SUS e ANS, mas a ideia é você também ter acesso às consultas que você realizou, por exemplo, você saber quais consultas que você realizou, pelo menos quantas consultas você realizou no setor privado, quantas consultas você realizou no setor público, quantas vezes. Então, isso de atenção básica, a ideia é ser colocado também no RNDS em algum momento. Perfeito. Muito obrigada, Tainá. E, bem, hoje, por questões de agenda, a gente vai ter que finalizar um pouquinho antes, 20 minutinhos antes, e, inclusive, em respeito ao Juno, que está conosco de madrugada lá na Coreia do Sul. Mas vou aproveitar, então, para passar para um momento de considerações finais. Então, entre 1 e 2 minutos, vocês poderiam trazer, então, uma síntese do que foi trazido, uma eventual resposta de uma pergunta que não foi respondida, a interação com outros palestrantes. Enfim, fiquem à vontade para escolherem a melhor maneira de apresentarem as considerações finais. Começando novamente pelo Juno. Muito obrigada pela presença. Well, thanks very much for having me here. And it just reminds me of some of the recent projects that the Korean government is conducting at the moment called My Healthway. It's basically my data project covering all the health data from the government sector, public health sector, and also in coming 2 or 3 years, they'll include all the medical records from the private medical institute. And in later, after 2025, they'll probably merge it with the My Data from the administration sector and also from the bank records of the financial data.
So the government is trying to bring one My Data umbrella, including financial data, health data, and administration data. So basically everything about you will be in a single place, which sounds nice to the customers because they have easy access to all their health records and they can access their bank records from the single bank app, which is still available in Korea. And the financial sector is heading its way regarding these recent activities. However, there are two concerns because there's too much aggregated data. Once it's breached, the result will be devastating to the individuals. And also, there is no real safeguard for actually downloading all this data, and any individual in need just selling their data to the whatever company the highest bidder, to the highest bidder. And there is no safeguard. The Korean government stance is they only created a highway for the transfer of data. So government is ensuring easy flow of data, but they are not actually stating who will be responsible for the safety and the actually safeguarding of the end use of their data. So, which is concern at the moment. However, the Korean government and many of the financial sector is leading the way of the My Health data, and health sector is one of them. So it may be similar situation of the one of the discussion we've had earlier between Haider and Taina. Thanks. Perfeito, Juno. Haider? Então, boa tarde a todos e a todas. Foi um prazer enorme, aprendi muito. Quero muito agradecer a todo mundo que participou do debate, tanto meus colegas, minhas colegas aqui, quanto o pessoal todo no chat, contribuições incríveis ali no chat. Como síntese, eu só quero trazer que nós temos enormes desafios, nós temos muitas necessidades de avanço no sistema público. A gente não pode tentar negar o necessário desenvolvimento e o futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, avançar nessa perspectiva, seja na inovação, seja na melhoria da qualidade, seja no aumento da eficiência dos serviços, não é igual a abrir mão de direitos dos cidadãos e não é igual a abrir mão de proteções que nós precisamos ter com relação ao uso desses dados. Essas duas coisas não são contraditórias. Não é ou você dá um passo para o futuro e esse futuro é um Big Brother pleno, né? Ou você vai conseguir manter a privacidade e segurança de seus dados e, para isso, você vai ficar atrasado em relação ao mundo. Essa é uma falsa dicotomia, mas, para isso, é necessário que a gente consiga modelar sistemas que deem conta das duas coisas e a gente vai precisar construir muito direito novo. Iniciativa fantástica do IDEC, a gente está olhando outros países, eu acho que a gente tem muito a aprender, por exemplo, com a Coreia, com tudo que foi falado, a Coreia do Sul, com tudo que foi falado, e é importante a gente ter esse entendimento de um sistema compreensivo, em rede e compreensivo, inclusivo, sem tentar ditar modelos, né, seja do âmbito federal para o âmbito municipal e estadual, seja do setor público ou do setor privado, um em relação ao outro. Então, a gente construindo isso, a gente consegue fazer um bom diálogo. Eu acho que as apresentações, inclusive da ANS, mostrou isso. Muito obrigado, gente. Para mim foi um prazer enorme. Muito obrigada. Tainá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. O evento foi ótimo. Pretendo participar das próximas mesas. Estou muito curiosa para o que serão os próximos debates. E agradeço também a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema. E concordo com o Haider, eu acho que a gente é importante, dentro dessas inovações tecnológicas e essas novas oportunidades de negócio, você seguir com a proteção do consumidor, com a proteção dos indivíduos, desse elo mais fraco, né? Seja via regulamentação, mas também pensando formatos de como você vai fazer a implementação dessa regulamentação, como é que vai ser o enforcement, como é que você vai realmente identificar quando aquelas empresas estão utilizando esses dados de forma indevida. Então, acho que isso também é um debate não apenas de, eventualmente, criar novas regulamentações que eu acho que são necessárias, mas também de pensar esse desafio
por exemplo, tem essas discussões em todos os setores, por exemplo, o cartel é proibido, mas e agora a inteligência artificial que faz um cartel? Como que você vai identificar que aquele algoritmo é um cartel ou não? Tem essa discussão, e essa discussão também vai ser verdadeira para proteção de dados individuais. E também dizer que é possível ter um dos grandes possibilidades de avanço, que eu imagino que serão positivas, é você partir também para a automação de alguns serviços, que diminua esse custo de transação do beneficiário. Então, se o beneficiário consegue ter acesso ao protocolo eletrônico dele, isso significa que ele não vai ter que entrar em 10 sites para fazer 10 downloads, vai estar aquela informação de saúde dele de uma forma mais organizada em aplicativo. E também isso também é verdade para cada vez mais verdade também para outros tipos de dados, né? Dados de operadoras, com esses dados de operadoras, por que não você fazer novos formatos de busca de planos de saúde, né? Então você consegue, a ANS tem uma ferramenta que é muito legal, que chama Guia de Planos de Saúde, que é muito utilizada se você quer mudar de um plano de saúde para outro e não precisar cumprir carência, né? Porque você tem esse direito de portabilidade de carência, mas também você pode fazer buscas sobre planos de saúde, né? Essa ferramenta pode ser aprimorada, então assim, isso também é uma outra coisa que, na medida que você tem mais facilidade de acesso e armazenamento de grandes conjuntos de dados, você pode fazer ferramentas para pesquisa em que você sabe qual que é o plano de saúde, quais são os hospitais que têm aquele plano de saúde, conseguir comparar planos de saúde entre si no momento de fazer essa contratação, e também você eventualmente facilitar essa comunicação, você fazer um contrato com uma operadora, você não ter que ir na operadora e levar um calhamaço de contrato, você fazer essas assinaturas eletronicamente. Então, assim, eu acho que tem um potencial, essa digitalização da saúde tem um potencial de muitos ganhos e muitos benefícios também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelas contribuições, Tainá, Haider, Juno e Sarah Davis, que teve que ser um pouco antes. E nos vemos amanhã, então, pessoal. Painelistas, fiquem à vontade. Eu só vou aproveitar para, então, trazer a programação de amanhã, para relembrar quem nos assiste, quem participou muito intensamente aqui hoje. E amanhã, o nosso último dia de evento vai ser sobre inteligência artificial e saúde. Teremos o Daniel Dourado, vinculado ao CPDISA, da USP, a Nicoleta Dentigo, da Society for International Development, da Itália, a Jamila Venturini, da Direitos Digitais, e teremos como moderadora a Ana Lusa Dallari, do Brasil. Nos vemos amanhã, então. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.